93 FM. Do seu jeito! E hoje recebemos aqui no estúdio da Gazeta FM a comunicadora, gestora e terapeuta também, a Mirla Miranda. Olha, ela é nossa convidada para bater um papo sobre empreendedorismo no Acre, gente. Chega mais, Mirla, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta 93. Bom dia. Bom dia, é uma alegria, né? Estar com vocês. Vocês são duas inspirações para mim, dois jovens jornalistas de grande valor. Estava falando pro Tiago que ele está cada dia mais parecido com o Silvio. E a família Martinello é uma família muito amada. Estou muito feliz para falar de um tema que eu também amo muito, né? Ai, foi ótimo também você aceitar aqui o convite, Mirla, porque tem muita coisa interessante para a gente conversar hoje. Com certeza, né? Você que fala aí de empreendedorismo de forma tão legal, desde 2004, já são vários anos, décadas aí, né, Mirla, nessa jornada. Lançou aí o projeto Acre S.A., então a gente pode começar já por aí, né? Como comunicadora, né? Aqui falar de TV, esse assunto aqui no nosso estado, como que foi, Mirla, esse primeiro desafio, o projeto Acre S.A.? O Thiago e Brena, eu tinha, 14 anos quando eu ingressei nos comerciais de TV, nos momentos assim de exibição da minha imagem. Então foi um processo muito bonito, que eu considero muito bonito, porque eu era muito jovem. O Marco estava falando aqui que chegou na TV, na rádio, ele tinha 13 anos, com 14 assinou nossa carteira, né? Eu também comecei assim. Eu comecei com 12 anos, eu comecei a trabalhar em escola. Com 14 anos, além de trabalhar em escola, eu já fazia pequenos comerciais. E eu me lembro, assim, que me chamou a atenção o comercial que eu fiz do Banac. Você vê onde é que eu vou para chegar em empreendedorismo. O Banco do Estado do Acre estava lançando o cartão eletrônico. Não existia esse negócio de banco eletrônico, caixa eletrônico no Acre. E aí foi criado o caixa eletrônico para o Banacre. E eu fiz o comercial. Eu fui apresentadora do comercial de TV. E aí eu comecei a ficar muito famosa nessa coisa de comercial de TV. E logo em seguida eu fiquei muito encantada com aquele movimento, as pessoas me encontrando na rua, me reconhecendo. Eu falei, gente, eu gosto desse negócio de... Gostei. Eu vou investir nisso. Só que eu era muito criança, eu já acreditava que eu tinha potencial para as coisas. Então eu me percebia. O empreendedorismo tem muito isso de se perceber. Perceber o meio ambiente ao seu redor e saber assim, gente, eu acho que isso funciona. Mas não é só eu acho. Aí você tem que entrar na pesquisa. E aí, apaixonada por aquele momento que eu estava vivendo de comunicação, né? E eu trabalhava em escola. Com o tempo eu fui estudar. E fui estudar o quê? Administração. E na administração foi um processo natural. Quando você começa a estudar administração, você fala, meu Deus, eu nasci para empreender, eu nasci para ser empresário, eu gosto disso aqui. E no curso de administração, eu tinha feito uma participação apresentando o Gazeta em Manchete. A Mara Rocha havia saído, eu entrei no lugar dela, fiquei 1 ano. E depois eu fui investir, né? Teve todo um episódio e tal, mas aí fui investir no Acre S.A. E eu fazia administração e fazia o Acre S.A. Então as coisas foram concatenando. Quando eu concluí o curso de administração em 2004, eu já engrenei o piloto do Acre S.A. em 2004. E o que virou aquilo? Era um programa, Thiago, de falar de pequenas empresas. Ninguém falava de empreendedorismo em 2004, 2005. Era um tema muito novo. Como ainda falar de startups é um tema muito novo, né? De um meio ambiente aí dessa juventude, né, muito milenial, né, que a gente fala, esses jovens muito da atualidade. Só que empresários me procuravam, nossa, Mirla, eu quero falar da minha empresa. Nossa, Mirla, eu quero falar. Só que além desses empresários, eu ia naquelas pessoas muito pequenininhas, aquelas pessoas que, por exemplo, a senhorinha que vendia biscoito ali na frente da Galeria Meta. Por que ela vendia aquele biscoito de maisena em frente à Galeria Meta? Por que ela investia naquilo? Era totalmente informal, mas ela tinha um processo. Ela tinha que fazer o biscoito, ela tinha que embalar o biscoito, ela tinha que pegar uma condução e ir para um ponto estratégico. O empreendedorismo estava ali. A partir daquele momento, ela fazia um movimento muito prático e que mudava a vida dela. Como? Ela investia um pouquinho de dinheiro. Daquele pouquinho de dinheiro que ela investia, ela colocava uma margem a mais no produto dela. Olha só o que é empreendedorismo. Dali, Brena, ela começava a fazer o quê? Pegar o dinheiro que estava no bolso da outra pessoa e transferir para o bolso dela. O processo de empreendedorismo é lindo, porque eu tenho algo para te oferecer, você quer? O valor é esse.
Né? Não é só o preço, é o valor, porque eu fiz. E assim foi, gente. E assim eu fui entrevistando essas pessoas e sendo cada vez mais encantada pelo movimento empreendedor. Ele é totalmente possível e é ele que muda histórias. E de lá para cá muita coisa mudou, né? Assim, realmente o mundo se transformou. Os pequenos negócios, eles são importantíssimos para a nossa economia, né, Mirla? Então me fala assim, a tua percepção, né, do passar dos tempos, como que tá o empreendedorismo hoje? Já Conta foram um pouco pra 22 gente. anos, né? De lá pra cá. 22 anos. É interessante isso, né? Você fala, Mirla, os jovens do passado empreendiam mais que os jovens de hoje? Não necessariamente. Eram momentos diferentes e percepções de mercado diferentes. A percepção do mercado há 22 anos atrás é uma percepção de mercado totalmente de rua. A internet não era essa loucura que a gente vive hoje, e cada dia que passa ela ainda é mais forte, né? Então era um mercado de venda direta, de muito olho no olho, de muito cheira aqui o produto, toca aqui o produto, né? Ou vem aqui para o serviço, olha, eu tenho o melhor serviço para te oferecer. O serviço continua muito forte, né? O serviço é aquela coisa que você fala, a inteligência artificial ela não vai dominar o serviço, né? Eles tentam colocar robô aí, mas acho que vai demorar para dominar o serviço. Agora, o produto não. O produto a gente vê hoje, né, que algumas empresas, você vê isso muito forte no centro da cidade, né? O que acontece para o mercado online ser tão forte, né? E o mercado de rua está cada vez mais decrescente. Analisa uma coisa muito simples. Eu pego o meu celular, vejo um produto, entro naquele site, faço uma compra em 5 minutos, né? Mas isso é um benefício? É um benefício se eu já conheço o produto. Quando você não conhece? Quantas pessoas estão comprando aí um monte de coisa e acumulando coisas que elas nem sequer queriam, por puro impulso. Mas quem está vendendo está ganhando dinheiro. Agora, quando você vai para a rua, você tem um contato com o vendedor, você conhece a pessoa da loja, você pega no sapato, você vê se o sapato é confortável, você vê se a roupa realmente está adequada. Então, esse movimento é muito forte. Mas o que o mercado de rua precisa? Incentivo fiscal. Porque está injusto esse processo. A internet, ela sai muito mais barata, por quê? Porque eu não tenho ali mão de obra para contratar. Eu não tenho aluguel para pagar. Eu não tenho impostos muito altos que envolvem pessoas para arcar. E aí você que está no comércio de rua, você vive um sistema injusto. Então a gente tem que repensar isso, por quê? Porque a gente vai perder os empreendedores que estão ali investindo em pessoas. Então é tão importante você pensar em quem gera emprego. Né? Então o empreendedor, para mim, é uma figura linda, importantíssima, porque se você for pensar a base de toda a sociedade, teve alguém, principalmente a sociedade capitalista, que a gente não pode fugir da nossa realidade, uma sociedade que a base é alguém produz, né? E alguém vende aquele produto. Né? Mas para alguém vender aquele produto, ele precisa de gente para ajudar. E essas pessoas que ajudam estão precisando de salário, precisando de renda. Então, quando você empreende, você não muda a sua história. Você está mudando a vida das outras pessoas. E quais seriam os maiores desafios, assim, na sua opinião, atualmente? Não faz muito tempo, você postou nas suas redes sociais sobre o êxodo aqui no Acre. Seria algum ponto aí a ser destacado? Um desafio aqui para os empreendedores acreanos? Breno, você falou, Breno, foi sensacional. As pessoas falam, nossa, adorei sua pergunta, parece que foi combinado, né? Mas não foi. Não foi não, gente. Não foi combinado. Mas essa pergunta, para mim, ela define muito, né? Quando eu postei aquele vídeo, ele tá muito dentro desse ambiente. Ocorre que, se as pessoas não estão mais acreditando no ambiente de negócios, por exemplo, notadamente no estado do Acre, a pessoa fica na perspectiva de um emprego público. Emprego público não é mais como antigamente, né? Nós estamos aí encharcados de empregos públicos, né, que incham a máquina pública. E aí as pessoas acabam acreditando que só o emprego público vai trazer para ela resultado de sustento. E aí o emprego público não vem. E aí eu vou procurar emprego no comércio. O emprego no comércio está ficando escasso. Né? Na indústria. A nossa indústria ainda não é uma indústria, né, vamos dizer, potencialmente forte, não é. E não tem emprego. E aí vou fazer o quê? Eu vou empreender. Mas empreender no Acre também tem suas dificuldades que são gigantes. Né? Nós temos uma logística em relação aos outros estados que é muito difícil. Um ICMS alto, um combustível alto. Nós temos muitas coisas que nos rodeiam que impossibilita a pessoa de falar assim, vou sonhar em empreender no Acre. E quando empreende e o negócio dá errado, a pessoa fica num nível de frustração. Olha, eu tive ainda a possibilidade, Brena, de quebrar 3 vezes, me levantar e dar certo. Então, eu não tenho problema nenhum dizer que eu fali, que eu quebrei, que eu me reergui e me reinventei. Mas no mundo de hoje, as pessoas elas não têm mais tempo, elas sentem que a coisa tem muita pressa. E aí, se não está dando certo aqui, rapaz, eu vou ligar pro meu amigo e vou embora. Onde é que ele está morando? Ele está morando no Mato Grosso. Rapaz, como é que está o emprego? Rapaz, vem aqui que eu ajeito o negócio para ti. Pronto.
A pessoa já se empolga, rapaz, vamos. E as pessoas estão assim, faltou oportunidade. O mundo é grande, a gente vive literalmente numa aldeia global, onde as pessoas se conhecem, se falam pela rede social, todo mundo sabe onde todo mundo está, como é que a vida do outro está, a gente sabe mais da vida do outro do que da nossa, e aí você faz o quê? Pega o exemplo do amigo e vai. Às vezes dá muito certo, mas tem muita gente que vai e passa muita necessidade também, né? E muita gente que fala assim, rapaz, eu vou voltar, mas volta ainda mais frustrado. Então, eu acho que a gente precisa repensar tudo que está acontecendo no Acre, e quando a gente olha para o Acre, tem que pensar assim, Rondônia deu certo. Por que Rondônia deu certo? Vários fatores. Todas as cidades do estado de Rondônia são viradas para a BR. Todas as pequenas cidades do estado do Acre são viradas para a floresta. Então, a gente tem que avaliar nossos fatores que impossibilitam algum crescimento mais rápido. Só que isso já tinha que ter sido revisto. Nós estamos patinando na mesma conversa. Quanto tempo nós estamos patinando nas mesmas ideias? Tem total possibilidade. Por exemplo, porque eu falo de bioeconomia. Porque todas as nossas pequenas cidades estão viradas para a floresta, vamos inventar o empreendedorismo da floresta. O que é o empreendedorismo das nossas matas amazônicas? É pegar produtos de alto valor agregado. Gente, o óleo de copaíba. Mas quem está nas nossas matas acrianas não valoriza porque está tão acostumado com aquele produto. Agora vai lá na China ver quanto é que é um frasquinho de 5 ml de óleo de copaíba. Tu entende? Então a gente tem uma riqueza aqui de um mercado de luxo que todo mundo quer. Só que a gente não sabe o nosso tamanho. Então, se eu não sei o meu tamanho, qualquer tamanho que me der eu aceito. Mas nós somos gigantes, Brena. A gente tem que acreditar no nosso potencial. É verdade. São reflexões aí muito importantes, Forte, né? Então, para quem acabou de sintonizar agora, nas ondas da Gazeta FM, nós estamos aqui em uma entrevista com a comunicadora, né? Gestora, enfim, a Mirla Miranda, sobre empreendedorismo. Mirla, a gente falou então aí sobre vários assuntos, né? Falamos também sobre o projeto Acre S.A. Eu queria que você contasse pra gente quais são os teus próximos planos, né? Quais são os próximos passos aí na carreira da Mirla Miranda? Tiago, fico muito feliz. Eu tenho uma história com a comunicação, eu tenho a gratidão de dizer assim que eu tive a alegria de trazer o meu irmão, o Alan Rick, para a comunicação, né? E olha só que brilhantismo que ele teve na comunicação. E com esse brilhantismo ele abraçou uma causa que eu acho que tem tudo a ver comigo também, que é a causa de acreditar no Acre dos nossos sonhos. Porque oportunidade de ir embora a gente já teve, viu, Tiago? Só que a gente fala, não, nós vamos continuar acreditando no Acre. E eu estou posta aí como pré-candidata, acho que posso falar, né? A deputada federal. Estou posta, sim, né? E garanto a você que uma das minhas metas maiores como pessoa, quando no Acre S.A. eu divulgava pequenas empresas e negócios, eu estava acreditando que quanto mais eu divulgasse, mais pessoas iam empreender. E dava resultado. Dava resultado porque a pessoa via o outro e falava assim, se ele conseguiu... Vou te contar só um exemplo. O Adem Araújo, rapidinho, o Adem Araújo nunca tinha dado uma entrevista para contar a história da vida dele. Olha que coisa doida, nunca esqueço isso. Aí o Adem, quem está ouvindo aí sabe quem é o Adem, né? Dono do Araújo, ali sócio do irmão, né? Eles são irmãos assim muito prósperos, né? Que se uniram numa causa muito maravilhosa. E geram aí centenas de empregos, né? Milhares de empregos, né? São 12 supermercados. E olha só, esses acrianos no pé rachado, o Adem contou o seguinte, que ele pegava o barco para ir para a escola, né? Ele e os irmãos iam para a escola, aí no Seringal. E aí tinha um irmão que aprendeu com o pai, e o pai era comerciante. E eles gostavam de ver o pai levando e trazendo mercadoria, fazendo aquele movimento de venda, não sei o que, não sei o que. Aquilo ali já estimulou eles para isso. E um irmão foi, o outro irmão foi, ele disse que o processo dele foi natural. Beleza, o Adem contou que ele estava no Seringal, que ele ia estudar, que ele estava de canoa, ia para não sei o que. Não. O pessoal que estava assistindo olhava para o Adem e dizer assim, nasceu rico. Né? Aí, né? Antes de ouvir ele, não, esse cara nasceu rico, vem de família rica, olha aí, deu certo na vida. E começou a ouvir o Adem e disse assim, rapaz, esse cara é gente como eu. Esse cara sofreu como eu sofri. Esse cara andava de canoa que nem eu. Esse cara sou eu. Por que eu também não posso? Aí o Adem me encontrou uma vez no Araújo, eu fui garota propaganda do supermercado uns anos, acho que 4 anos. A gente tava lá gravando um vídeo, aí o Adem, Mina, deixa eu te contar aquela entrevista. Rapaz, tu acredita que eu senti a diferença agora dos clientes falando comigo? Que legal. Conheceram a história dele. Conheceram a história dele e viram que por trás daquele homem próspero tinha um meninozinho de Seringal, né? Dando o sangue ali com o pai, com os irmãos, entregando produto na beira do rio ali, fazendo escambo. E deu certo.
Por quê? Porque investiram de força, de vontade, de verdade, e hoje são grandes empreendedores e empresários, porque acreditaram no pequeno e foram crescendo e viraram grandes. E gerando emprego para outras pessoas. Veja que negócio de sucesso, mas olha onde é que ele estava, no Seringal. Então, porque se ele pode, a gente não pode. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Quando muita gente, desculpa, eu vou falar, entra na política para fazer o que é bom para si, ok? Mas eu sou a criança do pé rachado. Eu tenho uma história de colocar sacolinha, não era nem Araújo, era supermercado Zuai. Quem lembra do supermercado? Tu lembra, Marcos? Supermercado Zuai, cada vez mais perto de você. Sacolinha do supermercado. É antes do Araújo. Do Uai, olha. Tu é antes do Uai? Tu é velho, Marco. Não entrega. E aí, Marco, era sacolinha do Araújo, não, do supermercado Zuai na Canela, pra gente sair na lama pra ir pra escola. Ou seja, nós sabemos o que é morar no Acre, viver no Acre, enfrentar as dificuldades do Acre. Criei esse programa, o programa foi um sucesso, fizemos uma revista, inclusive eu e o Alan, Revista Amazônia S.A., e muitas coisas nós fizemos juntos. Um programa chamado Entre Irmãos na Rádio, né, na rádio, que era um programa cristão. Então, para falar para vocês o seguinte, eu acredito que é totalmente possível, e eu disse, volta pro Acre, reinventar um Acre, né, fazer o Acre ser empreendedor de novo, acreditar em novos mercados. O mundo é novo todo dia. Já dizia Liz Regina com a sua voz, mas a letra é de Belchior, o novo sempre vem. Então vamos acreditar no novo. Olha, Mirla, obrigada, que inspiradora, obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente, viu? Tu é linda, Bruna. Muito linda, obrigada casal mesmo. E muito obrigada também pela sua participação. Nosso tempo chegou ao fim, mas fica aqui também aos nossos ouvintes um pouco dessa história inspiradora da Mirla Miranda, ela que veio conversar com a gente sobre empreendedorismo no Acre e os seus desafios. Obrigada mais uma vez pela participação. Nossa, eu que agradeço, como comunicadora falo bastante, né? Se deixar aqui a gente fica a manhã inteira. O bate-papo tá bom demais. Meu Deus, eu quero mandar um beijo pra sua mãe, que eu amo sua mãe, viu, Brena? Eu amo essa família, seu pai é um lorde e assim, é o Acre puro aqui, sabe? É muito bom cheirar o povo do Acre, cheirar a nossa gente. E agora no frio, né, a gente fica com mais cheiro de naftalina ainda, é uma delícia. Então, todo mundo encapado. Todo mundo encapado, todo mundo pega a sua capa. Obrigada, foi uma honra. Muito obrigada. Agora são 7h48. No próximo bloco, vamos falar sobre o lançamento do programa Prefeitura nas Ruas e outras informações. Não sai daí, voltamos em alguns instantes.